Sejam bem-vindos ao canal Doug Física. Eu sou o Douglas, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e na aula de hoje a gente vai continuar vendo a parte de oscilações. A gente vai aprender a calcular a velocidade, a aceleração, a gente vai ver um pouquinho de oscilações amortecidas e um pouquinho de ressonância. Então vamos lá? Bora para a aula! Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Primeiro vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. A gente viu oscilações, a gente viu o sistema massa-mola e a gente percebeu como que a gente consegue descrever a posição daquela massa conforme o tempo passa. Qual era aquela equação? Era assim, ó, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Então foi essa equação que a gente utilizou na última aula e a gente vai continuar trabalhando com ela. Afinal de contas, a gente ainda está falando de oscilações. Vamos relembrar o que é cada... Isso aqui é um x minúsculo, tá? Relembrar o que é cada coisa. O x aqui é a posição para o sistema massa-mola. Posição. A t é o tempo, né? Então, é o tempo. Se eu escolho um tempo, eu consigo descobrir que posição que estava aquela massa do meu sistema massa-mola. Esse A, a gente chamava do quê? De amplitude. Então, esse A é a amplitude. O que mais que a gente tem? A gente tem o cosseno. Cosseno é função trigonométrica cosseno, tá? Não é nada de novo. A gente também tem o ômega, que é a chamada frequência angular. Lembra que na aula passada, o que eu combinei com vocês era que a gente ia ver a equação e aprender a trabalhar com ela. Lembra? Tem bastante coisas diferentes na equação, então demora um tempinho para você aprender a trabalhar com ela. Então foi basicamente isso que a gente viu na aula anterior. Então esse ômega é a frequência angular, lembra? Não é W, é ômega. E esse φ aqui, ó, é a fase. Então, se você não lembra o que é cada um deles, volta lá para a parte 1, que na parte 1 a gente ficou 1h30 só falando o que era cada um deles. Então, a gente deduziu isso aqui na aula anterior, né? Até certo ponto, a gente não chegou a deduzir a equação depois que ela vira uma equação diferencial, mas a gente chegou nessa equação e a gente trabalhou e você viu para que serve cada um desses elementos dessa equação. Muito importante que você saiba trabalhar. Vou até diminuir o tamanho do x aqui para parecer um x minúsculo mesmo, né? Então tá aqui. Lembra, não é x multiplicando t, é x que é uma função de t, que é o tempo. E ainda na aula anterior, a gente, num dos exercícios, a gente acabou fazendo a velocidade e aceleração, se eu não estou enganado. E hoje a gente vai fazer isso formalmente. Eu utilizei com vocês porque esse aqui é um conhecimento que você consegue ter sem eu explicar para você. Por que eu estou falando isso? A gente achou a posição. E agora a gente vai ver a velocidade da partícula. O que eu estou falando aqui? Aí eu estou falando do sistema massa-mola. Vou imaginar o sistema massa-mola aqui. Eu vou desenhar para vocês. Então, tem uma massinha e tem uma mola. Como que esse sistema massa-mola faz? Vamos supor que essa é a parte mais alta. Aí ela vai aqui para a parte do meio, que é a posição de equilíbrio. Aí depois da posição de equilíbrio, a mola estica, né? Vai até a amplitude máxima aqui, ó. E aí ela volta, começa a subir de novo. Vai para a posição de equilíbrio. Aí ela sobe até a compressão máxima aqui, ó. E aí ela volta a descer de novo, né? É isso que ela faz. Então esse é o nosso movimento do sistema massa-mola, bem tradicional. É uma massinha e uma mola. Se você olhar isso aqui conforme o tempo passa, né? Indo aqui na horizontal para a direita é o tempo, você vai ver que ela forma uma função senoidal aqui, que é o que provavelmente você identifica como uma onda. Ficou meio torto, mas aqui deu para entender, né? Então a gente também aprendeu na aula passada a fazer o gráfico disso aqui, ó, que é basicamente essa linha azul, só que um pouco mais formal. Então, beleza. A gente viu na aula passada que a gente consegue descrever a posição aqui conforme o tempo passa, e aí eu também consigo encontrar a velocidade, e é bem tranquilo. Como que eu faço para encontrar a velocidade se eu tenho a posição? Eu derivo, né? Derivado da posição em função do tempo. O que eu tenho que fazer para achar a velocidade? Derivar essa funçãozinha aqui. Como é que vai ficar? Ó?
a velocidade do bloquinho laranja, ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando encontrar a velocidade do bloquinho laranja. Eu já tinha a posição conforme o tempo passa. Aí eu quero saber a velocidade dele. Vai ser igual a derivada de A cosseno de ômega t mais φ. E aí você deriva isso em relação ao tempo. Aqui, ó, vale um detalhe que é muito legal você saber, porque eu não sei como o seu professor de cálculo ensina a derivada, mas tem uma galerinha que ensina assim, ó, x', tá? E eu escrevo a derivada dx a dt. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você coloca o linha, você está derivando em relação ao quê? Como que você diferencia dx a dt de dx a dy, por exemplo, se você utiliza o x'? Por isso que é importante você aprender a trabalhar com essa notação de derivada. Se o professor já utiliza essa, melhor. Aqui não dá para você saber em relação ao que você está derivando. Isso aqui geralmente a gente ensina só na primeira aula de cálculo, quando a gente vai começar a falar de derivada. Mas agora, a gente já está aqui em Física 2, aí você já tem que começar a fazer essa anotaçãozinha aqui, porque você precisa indicar em relação ao que você está derivando. Mas por que você está falando de derivada, Douglas? Isso aqui é uma aula de física. Porque para derivar isso aqui, ó, você vai precisar de um pouco de conhecimento de cálculo. Para ser mais exato, a gente vai precisar da regra da cadeia. Por quê? Porque a gente tem uma função dentro da outra. Ó, a gente tem a função cosseno e tem o t aqui dentro. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer a regra da cadeia. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar o argumento do cosseno, aqui, ó, e vou chamar ele de u. Então, esse ômega t mais φ é igual a u. E esse u é uma função de t, né? Ó, u de t. Ó, não é, lembrando, não é multiplicando. Estou dizendo que u é uma função de t. Então, estou chamando isso aqui de u e ele depende de t. E aí eu vou pegar o que sobrou do lado de fora, que é o a cosseno. Esse a cosseno, ele é o a cosseno do quê? Ó? A cosseno. E o que tem dentro do cosseno? Tem tudo isso aqui que eu vou chamar de u também. Esse aqui é u, né? É só você comparar. A gente tinha aqui, ó, chamei tudo isso de vermelho de u, ou seja, ficou a cosseno de u. Como que eu vou utilizar, então, a regra da cadeia? Eu vou fazer assim, ó, v igual a dx a dt. E isso, utilizando a regra da cadeia, ela pode ser escrito como du dx a du, dx a du, du a dt. Essa é uma das maneiras que eu posso fazer aqui, ó, a regra da cadeia. Ah, não entendi nada. Então, vamos pensar aqui, ó. O que é o x? Tudo isso aqui, ó, é x. Vou colocar até de azul. O x é esse aqui que está em azul, ó. O que é o x? A cosseno de ômega t mais φ. Isso aqui, ó, só chamei o que está dentro de u, mas isso aqui ainda é x, que é igual a cosseno de ômega t mais φ. Ainda é isso aqui. Então, o x é isso e o u é o vermelhinho. E aí eu pego e derivo o u em relação a t. Uma maneira mais simples de você ver se a sua regra da cadeia está escrito corretamente, tenta cortar aqui e ver se volta ao início. Por exemplo, aqui, ó. Se eu cortasse aqui, ó, du com du, voltaria ao que eu tinha antes, dx a dt? Voltaria. Então, é uma dica aí que eu te dou para você verificar se a sua regra da cadeia está correta. É claro que não é só isso, né? Mas essa é uma maneira aqui para você relembrar. Eu sempre utilizo ela, porque às vezes eu monto ela errado. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a derivada de a cosseno de u em relação a du. E eu tenho que fazer a derivada de u. Só que o que é u? U é ômega t mais φ, né? Ômega t mais φ em relação a t. Olha que belezinha que ficou aqui, tá?
Agora é simples, essa derivada você sabe fazer. A é uma constante, então tem que fazer derivada de cosseno de U em relação a U. Ah, mas eu não sei fazer derivada em relação a U. Isso aqui é a mesma coisa que você provavelmente viu assim, a derivada de cosseno de x a dx. Quanto que dá a derivada de cosseno de x a dx? É seno. Mas é mais seno ou é menos seno? Então lembra ali do truquezinho. Se você está derivando o cosseno, é com troca de sinal. Então ali fica menos seno de x. Isso aqui você provavelmente viu quando você aprendeu derivada. Então essa derivada aqui, ó, até cobri aqui, ó, agora que eu vi, pera aí. Aqui é dt, tá? Eu vou escrever aqui menorzinho, porque minha cara tampou. Então aqui é dt. Então essa aqui em laranja, o que que vai dar? Vai te dar o a, porque é uma constante, menos a, porque troca o sinal, seno de u. Normal, a derivada de cosseno é menos seno. Então aqui não tem nenhum segredo, você sabe fazer isso. E isso daqui vai multiplicar a derivada dessa partezinha aqui, ó. Essa aqui é a mais simples de todas, né? Porque o ômega é constante, o φ é constante, então derivando em relação a t, vai dar simplesmente ômega vezes ômega. E aí eu posso escrever isso aqui, ó, de outra maneira. Vou deixar da maneira mais bonitinha. Vai ficar menos a ômega seno. E aí eu volto a substituir o que eu tinha antes, ômega t mais φ. Ômega t mais φ. Então essa maneira formal da gente derivar aqui utilizando a regra da cadeia. Se você não tem muito costume de usar a regra da cadeia, lembra, derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Muita gente aprende dessa maneira. Derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Mas vamos reescrever aqui, ó, o que a gente viu até agora. A gente acabou de encontrar a velocidade. Então vamos lá, o que eu encontrei? Eu encontrei que velocidade em função do tempo, né? Melhor, vamos colocar aqui tudo bonitinho. Velocidade em função do tempo é igual a menos a, que é a amplitude, ômega aqui, que é ômega, frequência angular, vezes o seno de ômega t mais φ. E aí, beleza. Encontramos aqui a equaçãozinha da velocidade em função do tempo. O que isso me diz aqui, ó? Ele me diz qual é a velocidade que vai estar essa massinha, essa massinha laranja aqui, ó. Qual é a velocidade que ela vai estar? Eu já sei a posição, agora eu sei a velocidade também. É isso que eu encontrei a velocidade em função do tempo. O que mais é importante a gente saber aqui, ó? Vamos olhar. O seno, a função seno, ela vai de menos 1 até mais 1. Lembra disso? A seno vai de menos 1 até mais 1. Ou seja, em módulo, qual é o valor máximo que a velocidade consegue ter? Qual é o valor aqui, ó, desse seno para que a velocidade seja máxima? A velocidade vai ser máxima quando o seno for menos 1. E aí anula com esse sinal aqui, ó, vai ficar igual a A vezes ômega. O que eu fiz aqui, ó, de cabeça? Eu encontrei a velocidade máxima, que é igual a menos A ômega. E quanto que vale esse seno? Menos 1. E aí eu multipliquei aqui, ó, menos 1 com menos 1, mais 1. E aí encontrei a velocidade máxima aqui, A ômega. Relembrando, como que eu sei que é essa velocidade máxima? Porque eu sei que o seno vai de menos 1 até mais 1. Se eu tenho valores de seno positivo, aí ele fica negativo. E se eu tenho valores menores do que 1, eu diminuo a velocidade. Então, essa velocidade é máxima, o valor da velocidade máxima é a ômega. O que mais que a gente consegue encontrar aqui? A gente consegue encontrar também a aceleração. Se a gente já achou a velocidade, vai ser fácil agora achar a aceleração. Como que eu vou fazer isso? É só você derivar a velocidade em relação ao tempo. E aí, de novo, você aplica a regra da cadeia, ou você usa o derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Então, vou fazer da segunda maneira agora. Ó, o de fora é esse aqui, ó.
A ômega seno. E o de dentro é esse aqui, ó, ômega t mais φ. Então, eu tenho o de fora é o vermelho e o de dentro é o azul. Quanto que dá a derivada do de fora? O A e o ômega e o menos são constantes, então é só a derivada do seno. Derivada do seno dá cosseno ou menos cosseno. Como é derivada do seno, é sem troca de sinal. Então, isso aqui vai virar cosseno. Mas já tinha o sinal de menos, então não troca o sinal, né? Sem troca de sinal. A ômega cosseno. E aí, repete aqui, ó, o que a gente tem. Ômega t mais φ. E você multiplica isso pela derivada do de dentro. Quanto que dá a derivada do de dentro? Dá simplesmente ômega de novo. Então, quanto que deu essa aceleração em função do tempo? Menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Ou seja, o que a gente encontrou? Vamos escrever aqui bonitinho, que a aceleração em função do tempo é menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Então, é isso que a gente encontrou. Agora a gente já sabe encontrar a aceleração e a velocidade daquele meu bloquinho, aprendendo a fazer isso de maneira formal. E aí eu te pergunto, qual é a aceleração máxima que eu tenho? A aceleração máxima é o mesmo processo de antes, só que agora eu tenho que o cosseno tem que ser menos 1, porque aí desse lado vai sobrar simplesmente a ômega ao quadrado. Então, achei a aceleração máxima, achei a velocidade máxima, encontrei o que eu queria encontrar. Então, vamos agora comparar esses três resultados e vamos ver algumas conclusões que a gente consegue tirar aqui, ó. Vou jogar tudo aqui para o lado para caber mais no quadro aqui. Então, vamos lá. Eu agora, o que eu quero fazer? Número 3, eu quero comparar esses resultados. Eu quero comparar essa posição com a velocidade e com a aceleração. Eu quero comparar elas para eu entender como é que funciona esse movimento. Então, vamos escrever as três equações aqui, cada uma delas, uma perto da outra, que aí você já consegue visualizar de maneira mais fácil. Então, a posição, eu encontrei que a posição é igual a A cosseno de ômega t mais φ. E eu encontrei também que a velocidade é igual a menos a ômega seno de ômega t mais φ. Não precisa decorar isso aqui, tá, gente? Se você quiser decorar, memorizar, memoriza só essa primeira. A outra você deriva. Ah, mas eu não sei derivar, então treina, né? Você não sabe derivar, treina, porque derivar função trigonométrica aí é muito importante para você. E A igual a menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Então, tá aí. O que a gente sabe aqui, ó? Como que funciona essas funções trigonométricas? Vou desenhar aqui, ó, do ladinho, só para você entender, tá? Do que eu estou falando. Então, aqui, ó, seria o t e aqui seria o valor da função. Como é uma função qualquer, eu vou colocar f. Desenhe aí para mim como seria uma função seno. Ó. Tem a função seno aqui. Ó. Como que seria uma função seno? A função seno de 0 é 0. E aí ela começa a aumentar e faz assim, né? Já a função cosseno, que seriam essas duas aqui, ó. Ó, tem cosseno aqui e a do meio tem seno. Ela começa aqui no valor máximo e aí o que ela faz essa função? Ela desce aqui para o 0, aí ela vai até lá embaixo, aí depois ela sobe e vai para cá. Então aqui, ó, elas estão fora de fase, que a gente chama aqui, elas não estão exatamente em fase. Mas o que eu quero que você perceba aqui, ó? Vamos comparar alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, esse ponto devia estar mais ou menos aqui. E esse ponto aqui, ó. Quando o valor do cosseno é máximo, o valor máximo é aqui, ó, em módulo, tá? Então pode ser tanto ali em cima quanto aqui embaixo. O valor máximo, quando a função azul está no seu valor máximo,
o que que a gente tem... Esse aqui tá meio tortinho aqui, ó. O que que a gente tem com o valor da função seno? Repare aqui comigo, ó. Quando o azul é máximo, o que acontece com o vermelho? É zero. Quando o azul é máximo, o que acontece com o vermelho? É zero. O que acontece quando o azul é máximo? O vermelho é zero. O que que a gente conclui? Quando x e a são máximos, então v igual a zero. Então, quando a posição e a aceleração têm o seu maior valor, a velocidade é zero. E o contrário também vale, olha aqui, ó. Quando o vermelhinho é máximo, o que acontece com o azul? Zero. Quando o vermelhinho é máximo, o que acontece com o azul? Zero. A gente também tem que, se V é máximo, então se V é máximo, a gente tem que x e a são igual a zero. Então, essas duas coisas a gente pode concluir só observando a função cosseno. Ah, não entendi nada. Então, olha aqui comigo. Vai ficar mais fácil a gente voltar lá para aquele desenho que a gente tinha feito aqui, ó. Repara aqui comigo e pensa nessa mola aqui, ó. Qual é o x0, tá? O x é zero bem aqui, ó. X é zero bem aqui no meio, que é a posição de equilíbrio. Aqui é o x igual a zero. E aqui é o x máximo. Vamos começar nos x máximos. Lembra que pode ser aqui em cima ou aqui embaixo. Quero saber o máximo que eu sair longe do ponto de equilíbrio. O que que acontece quando a mola, ó, ela desceu e parou aqui embaixo? Quando ela está aqui embaixo, o que que acontece com a velocidade dela aqui? A velocidade dela aqui estava descendo e aqui a velocidade está subindo. Então, bem aqui no meio, nessa posição aqui, o que que acontece com a velocidade? A velocidade é zero, porque ela estava para baixo, depois foi para cima. E bem no ponto dessa transição, a velocidade aqui é igual a zero. A mesma coisa que você jogar uma bolinha para cima, joga uma bolinha para cima assim, ó. Nesse ponto máximo aqui, ó, qual é a velocidade na vertical? É zero, né? Lembra disso lá de física 1? Então é a mesma coisa, ó, quando eu estou nesse ponto aqui, ó, o que que acontece com a minha velocidade? É zero, porque eu estou trocando, eu estou subindo e eu estou naquele limite que eu começo a descer. Então, nesse ponto, a velocidade é zero. E também o que que eu encontro é que a aceleração é máxima. Então, nesse ponto aqui, a aceleração é máxima. O que que faz a aceleração? Muda a velocidade. Então, a velocidade estava para baixo e depois ela vai para cima. Quem faz isso? A aceleração. Então, nesses pontos aqui de cima e de baixo, eu tenho aceleração e posição máximos, mas velocidade é zero. E aqui no meio eu tenho a velocidade máxima, mas eu tenho que a posição é zero, obviamente, né? E eu tenho que a aceleração é zero também. Se você não conseguiu perceber, pega uma molinha e faz isso em casa, mas a ideia vem daí, ó, né? Imagina que você jogou uma bolinha para cima. No ponto máximo lá da trajetória, lá em cima, a velocidade dela na vertical é zero. É claro que na bolinha a aceleração da gravidade é sempre a mesma, mas na mola, aí não. Na mola, o que acontece quando eu estou aqui, ó? Cadê? Vamos fazer assim, ó. E aqui seria o centro da trajetória. Na mola, os pontos com aceleração máxima são aqui, aqui e ali. Outra coisa interessante que dá para a gente calcular no nosso sistema massa-mola é a energia. Número 4, energia. A gente quer calcular aqui a energia mecânica. Energia. Como que eu calculo a energia mecânica? A energia mecânica, ela é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Opa, cinética é K, né? Não é U. Mais energia cinética. Como que eu escrevo a energia potencial para uma mola? É o famoso kx² sobre 2. E como que eu escrevo a energia cinética no objeto em movimento? mv² sobre 2. Então, o que que eu vou fazer aqui? Para eu conseguir calcular essa energia mecânica, eu vou trocar esse x
por essa função aqui, ó. Vou trocar o x. E eu vou trocar o v por essa função aqui, ó. Vamos trocar isso aqui então primeiro, tá? Vamos fazer isso, vamos ver o que vai dando. Então, o que eu vou ter? Vou deixar o k sobre 2 para fora, vezes o x ao quadrado. Já vou fazer ao quadrado aqui, ó. Vai ficar a... Eu não vou fazer ao quadrado ainda não, porque eu quero discutir mais uma coisinha antes de fazer ao quadrado. Então, isso aqui eu tenho que levar ao quadrado, né? Mais o m sobre 2, que multiplica o v, né? Ao quadrado, menos a ômega seno de ômega t mais φ. Isso aqui também é ao quadrado. Então, vamos aplicar esse quadrado aqui, ó, primeiro, porque tem bastante gente que tem dificuldade com isso. Tem bastante erro que eu já vi aparecendo. Eu vou fazer aqui com calma. Então, tem o k sobre 2. E agora, quando eu for fazer isso aqui ao quadrado, vai ficar o quê? Vai ficar o a ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ. Mas eu preciso colocar o cosseno ao quadrado também. Aonde que fica o quadrado do cosseno? Ele fica aqui, ó. Se você coloca o quadrado aqui, quer dizer que o argumento é que é o quadrado. Se você quiser fazer a função cosseno ao quadrado, o quadrado vai ficar ali no cosseno. Mesma coisa para o seno, tá? Mesma coisa para o seno. Aqui vai dar a ao quadrado, ômega ao quadrado. O sinal de menos vai embora, porque menos vezes menos é mais. Vezes o seno ao quadrado de ômega t mais φ. Muito importante você colocar a notação matemática correta. Porque se você não coloca a notação matemática correta, não dá para entender o que você fez. E se você for utilizar um software de computação, aí ele vai calcular errado, né? Porque você deu a ordem errada. Então, a notação matemática é extremamente importante você aprender aqui a fazer corretamente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu sei que ômega, ele é... Como que eu defini o ômega? Não é igual aqui. Então, o que é o ômega? O ômega define ele como a raiz de k sobre m. Ou então, se você preferir, ômega ao quadrado igual a k sobre m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse ômega ao quadrado aqui, ó, por k sobre m. Então, o que me deu a minha energia até agora? A energia deu k a ao quadrado sobre 2. Vou colocar para ficar mais bonitinho só. Cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Mais a massa vezes o a ao quadrado sobre 2. E o ômega, o que é o ômega ao quadrado? K sobre m vezes o seno ao quadrado de ômega t mais φ. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse m com esse m. Como que ficou a minha energia, então? O que sobrou? Só cuidado para não tampar a minha cara ali. Ficou k ao quadrado sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega t mais φ mais... O que sobrou aqui? Ó? K ao quadrado sobre 2 também. Só estou reordenando os termos. K ao quadrado sobre 2 vezes o seno ao quadrado de ômega t mais φ. Então, é isso que sobrou. Repara que esses dois termos aqui são iguais, então eu posso colocar em evidência. Posso colocar esse Ka em evidência. Eu vou liberar o quadro aqui, senão não vou conseguir fazer. Dividir aqui de novo. Opa. Então, agora eu vou colocar isso aqui em evidência. Eu vou colocar o Ka ao quadrado sobre 2 em evidência, que ele vai multiplicar o cosseno ao quadrado de ômega t mais φ mais o seno ao quadrado de ômega t mais φ. Agora, quem fez um ensino médio numa escola muito boa, já bateu o olho e já sabe o que eu vou fazer.
que eu vou fazer? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, quanto que dá? Dá 1. Essa é uma das propriedades trigonométricas que eu tenho. Então, o que sobrou? Que a energia é igual a K a ao quadrado sobre 2. Então, eu consigo calcular a energia facilmente aqui, né? Essa é a maneira que eu consigo calcular a energia mecânica do meu sistema massa-mola. Bem facinho de você fazer depois que você fez toda a conta, né? A conta em si não é assim tão óbvia, mas aqui o resultado ele fica bem bonitinho. Outra coisa que é importante você notar aqui, ó. Se não tiver atrito, a amplitude muda? Não muda. O K, a mola muda, né? A constante elástica da mola muda? Não muda, porque a mola é a mesma. O 2 muda? Não muda, porque é 2. Ou seja, esse valor aqui é constante. O que eu concluo? Que a energia se conserva. Então, se eu não tenho atrito, porque senão a amplitude diminuiria, a gente vai ver isso no final da aula. Se eu não tenho atrito, a energia mecânica desse meu sistema massa-mola, ela se conserva, ela tem sempre o mesmo valor, como deveria ser, né? Energia se conserva. Olha que legalzinho que a gente fez. E aí, com esse conhecimento aqui, a gente pode passar para mais alguns exercícios para a gente treinar. E aí, depois do exercício, a gente volta falando de... O que era o assunto mesmo, gente? Deixa eu olhar aqui, esqueci o nome. Ressonância e também aqui o movimento harmônico simples amortecido. O primeiro de hoje é esse 3 do capítulo 15, que fala assim para a gente, ó. Qual é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com amplitude 2,2 centímetros? Então, aqui vamos anotar, a amplitude é igual a 2,2 vezes 10 na menos 2 metros, já convertendo aqui para o sistema internacional, né? Vamos lembrar aqui de a gente colocar no sistema internacional. E a frequência é igual a 6,6 Hz. Então, o que ele quer saber? A aceleração máxima. A gente acabou de ver a equaçãozinha para a gente encontrar a aceleração máxima. O que a gente viu lá? A aceleração máxima é igual a ômega ao quadrado. Ih, mas não tem o ômega. Como que eu faço aqui, ó? Tem sim, mas não diretamente. Porque a gente sabe que a frequência é igual a ômega sobre 2π. Ou então, ômega é igual a 2πf. Isso aqui é o que a gente sabe. Então, eu posso trocar esse ômega, reescrever esse ômega em função do f, da frequência. E aí é só substituir. Como é que vai ficar? A aceleração máxima vai ser igual a que é a amplitude, vezes 2πf, tudo isso ao quadrado. Quanto que dá isso? A vezes 4π ao quadrado, vezes f... Opa, fiz um f diferente aqui. Ao quadrado. Substituindo os números, a gente tem a amplitude 2,2 vezes 10 na menos 2 metros, né? Vezes o 4, vezes o π ao quadrado, vezes o 6,6 ao quadrado. Quanto que deu isso? Ele vai dar aproximadamente... Opa! Só você jogar na calculadora, né? Vai te dar aproximadamente 37,83. Não esqueça da unidade, é a aceleração. Qual é a unidade da aceleração no sistema internacional? Metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta do exercício, bem simples, esse 3, só para a gente aquecer. Vamos para o próximo. O segundo de hoje é o 29, também no capítulo 15, e ele fala assim para a gente: determine a energia mecânica de um sistema bloco-mola com uma constante elástica K de 1,3 newtons por centímetro e uma amplitude de oscilação de 2,4 vezes 10 na menos 2 metros. Já convertendo aqui para o sistema internacional. A gente viu aqui como é que a gente calcula a energia mecânica do sistema massa-mola, o sistema bloco-mola, depende de como você quiser chamar. E ela é simplesmente dada por K ao quadrado sobre 2.
Cuidado aqui para não confundir a energia cinética com o cada mola, tá? Cuidado aí. O cada mola é uma coisa, energia cinética é outra. Energia cinética é o K maiúsculo e o da mola é o K minúsculo. Ah, mas é muito parecido. Eu sei que infelizmente não sei fazer outro K melhorzinho, não. Qual é a dificuldade desse exercício que eu vejo bastante gente errar? É nessa conversão para o sistema internacional, porque você sabe que em centímetros não está correto. Quer dizer, não é que não está correto, não está no sistema internacional. Você sabe que você tem que jogar isso aqui para metros. Só que você vai dividir por 100 ou multiplicar por 100? Essa é a pergunta que muito aluno faz na hora que vê esse exercício aqui. Vamos pensar, o que significa esse cada mola, constante elástica da mola? Eu tenho uma mola aqui, ó, e eu tento esticar ela. E essa constante elástica vai me dizer quantos newtons de força que eu tenho que fazer para esticar. O que ele está me dizendo aqui nesse momento? Ele está dizendo que eu preciso de 1,3 newtons para esticar 1 centímetro. Então, vou repetir, ó. 1,3 newtons de força eu tenho que puxar para esticar 1 centímetro. Se eu quiser esticar 1 metro, são 100 centímetros. Então, para 1 centímetro, 1,3. Se eu quiser puxar 1 metro, a força tem que aumentar, não tem? É meio que evidente isso. Então, 1 centímetro, 1,3 newtons. E 100 centímetros é 100 vezes isso daqui. 100 vezes isso daqui, ó, deu 130 newtons por metro. Então, para puxar 100 centímetros, eu tenho que fazer uma força 100 vezes maior. E aí, agora eu consigo substituir aqui a 130 vezes 0,0. Um zero a mais aqui, né? Cuidado aqui. 0,024 ao quadrado sobre 2. Aí é só você jogar na calculadora e você vai encontrar aproximadamente 0,03744 joules. Essa é a resposta desse exercício 29. Facinho também, vamos para o próximo. O último dessa parte, depois a gente volta para ver lá a oscilação amortecida. O 30 ainda do capítulo 15, ele fala para a gente assim, um sistema oscilatório, bloco mola, possui uma energia mecânica, então vamos anotar aqui, ó, energia mecânica de 1 joule, uma amplitude de 10 centímetros, 10 centímetros é 0,1 metros, e uma velocidade máxima, então velocidade máxima, tá? De 1,2 metros por segundo. E aí o que ele pergunta para a gente? Na letra A, ele quer saber o cada mola, cuidado para não confundir com energia cinética, a gente vai utilizar a energia cinética aqui. Letra B, a massa do bloco. E letra C, a frequência de oscilação. São essas as coisinhas que ele pede aí pra gente. E esse exercício aqui eu vou resolver de uma maneira bem interessante, porque vamos percebe aqui comigo o que acontece no massa-mola, né? Que foi o que a gente viu na aula de hoje. A relação entre a velocidade e a aceleração e a posição. Então, vamos supor que aqui é a posição de equilíbrio do meu sistema massa-mola. O que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor que ele está descendo, ele vai descer, né? Até a posição aqui máxima. E aí, depois, ele vai voltar para a posição aqui de equilíbrio. E, por último, ele vai subir aqui, né? Supondo que ele comece naquela posição. Mas o que é que eu quero que vocês percebam comigo? Ó, esse tanto aqui que ele andou, ó, esse tanto que ele andou é o quê? Já que ele está na posição máxima, aqui na esticada máxima dele. Essa distância entre a esticada máxima e a posição de equilíbrio a gente chama do quê? Amplitude, lembra disso, né? Essa é a amplitude. Agora, nesse ponto aqui, ó, na amplitude máxima, ou seja, o x é máximo nesse ponto, o que a gente sabe da velocidade? Nesse ponto aqui, ó, a velocidade é zero. E de maneira análoga, aqui é x, tá? X igual a amplitude. De maneira análoga, aqui o x é zero e a velocidade é máxima. Foi isso que a gente viu na aula de hoje, né? Lembra da bolinha? Quando a bolinha está lá em cima, a velocidade é zero. Ou seja, quando está na amplitude máxima, na altura máxima, ou mínima, né? Porque é para cima e para baixo. Quando a posição é igual à amplitude, eu tenho uma velocidade igual a zero.
É essa informação que a gente vai utilizar. Porque eu vou escrever energia mecânica como a soma da energia potencial elástica. Opa, errei aqui o sinal. É E. Eu vou escrever energia como a soma da potencial elástica com a energia cinética, que é energia cinética mesmo, tá? O cada mola eu estou fazendo com a perninha aqui. Como que eu podia escrever isso? K x ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. Né? Escrevi aqui de maneira genérica. Mas o que eu posso utilizar? Olha a malandragem aqui que eu vou fazer para responder a letra A. Eu posso perceber que quando a mola está esticada ao máximo, qual é o valor desse x aqui? A. E qual é o valor da velocidade? 0. Então, se eu pegar nesse ponto aqui embaixo, lembra que essa equação ela vale para qualquer ponto, inclusive o aqui de baixo. Se eu pego, observo a mola nesse ponto aqui máximo, de esticada máxima, eu tenho que o x é igual à amplitude e a velocidade é 0. Então, esse termo aqui vai embora. E eu consigo calcular a energia como K A ao quadrado sobre 2. O que eu queria encontrar? O K. Vamos perceber se eu consigo resolver essa equação. O E eu tenho? Tenho, olha aqui, 1 joule, né? A amplitude eu tenho? Tenho também 0,1 metros. Então, essa equação eu tenho tudo. Se eu isolar o K, eu vou conseguir encontrar ele. Então, isolando aqui, vai ficar 2E dividido por A ao quadrado. Eu só passei o 2 multiplicando e o A dividindo. Isso aqui vai ser igual ao Kzinho cada mola, não confunde com a energia cinética. Então, fazendo dessa maneira bem simples, eu consigo encontrar o cada mola. Posso substituir os valores aqui, vai ficar 2 vezes o E, quanto que é o E? É 1, quanto que é o A? 0,1 e eleva ao quadrado. E isso aqui vai me dar 200 Newton por metro. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, essa aqui é a letra A. Na letra B, eu vou utilizar uma estratégia parecida. Só que agora eu vou analisar no ponto aqui, de equilíbrio. Ponto de equilíbrio? Na posição de equilíbrio, não ponto de equilíbrio. Na posição de equilíbrio. De novo, né? Energia potencial mais energia cinética, que é igual a K x ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. O que eu sei aqui, analisando nessa posição aqui? O x é 0. Então, esse termo vai embora porque o x é 0. E o que eu sei sobre a velocidade nesse ponto aqui? Quando o x é 0, a velocidade é máxima. Então, posso trocar toda essa equação por E igual a mv máximo ao quadrado sobre 2. O que eu queria encontrar? A massa do bloco, né? Então, olha aqui, o E eu tenho, a velocidade máxima eu tenho, é só isolar. Ou seja, o m vai ser igual a 2e dividido pela velocidade máxima ao quadrado. Só substituir 2 vezes 1 dividido por 1,2 ao quadrado. Jogando na calculadora, isso vai me dar aproximadamente 1,39 quilogramas. Essa é a massa do bloquinho. Olha que solução interessante que a gente fez aqui para achar a letra A e a letra B, percebendo aqui, analisando, né, esse movimento nos extremos e aqui no meio. Na letra C, ele fala para a gente qual é a frequência de oscilação desse bloquinho. Eu vou partir da definição do ômega. Ômega ao quadrado igual a K de constante elástica da mola, dividido por m. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que ômega é igual a 2πf. Então, eu vou pegar esse 2πf aqui, o outro f, né? Eu vou fazer um f igual aqui. E aí, eu vou jogar ele no lugar desse ômega aqui, Então, ele vai ficar assim, 2πf ao quadrado igual a k sobre m. O k eu tenho? Tenho, acabei de calcular. O m eu tenho? Acabei de calcular. Então, vai ficar fácil aqui, né? Vou passar a raiz quadrada, vai ficar 2πf igual a raiz de k sobre m, ou seja, f é igual a 1 sobre 2π,
raiz de K sobre M. E aí é só você substituir e jogar na calculadora. É 1 sobre 2π que multiplica a raiz de 200 dividido por 1,39. Isso aqui vai dar para a gente aproximadamente 1,39 Hz. Essa é a resposta da letra C. Voltando agora, então, um pouco para a teoria, a gente vai ver agora o movimento harmônico simples amortecido. Mas a gente vai ver só uma introduçãozinha, não vamos se aprofundar muito, mas a gente vai ver aqui o que é esse movimento harmônico simples amortecido e quando é que ele aparece. Basicamente, é bem parecido com o MHS, só que agora a gente tem alguma fonte que tira a energia do nosso sistema. Por exemplo, o atrito. E aí, quando eu tenho o atrito, aquela equaçãozinha que eu tinha da posição, ela muda um pouco. Ela fica assim, ó, x de t igual a exponencial de menos bt sobre 2m, que multiplica, aí é aquele termo que a gente tinha, cosseno de ômega t mais φ. Então, percebe que a equação aqui ela tem um termo a mais, que é esse termo exponencial negativo aqui. Porque o que acontece? Quando eu tenho o meu sistema massa-mola, por exemplo, e aí eu tenho atrito, como que você imagina que ele vai fazer? Ó, vamos supor que ele começou aqui e aí ele está descendo, né? Não, tem que ser maior. Não, pode ser aqui mesmo. Ele está lá em cima. Aí ele desce até aqui o meio. E aí ele desce até o ponto que ele estica máximo aqui. Só que aí quando ele for subindo, ele não vai ter energia para voltar na mesma posição, né? Ele até volta aqui para a posição do meio. Aqui para a posição do meio. Só que aí lá em cima ele já não consegue comprimir tanto, porque a energia vai indo embora, né? Porque a energia vai indo embora porque eu tenho atrito, então eu vou perdendo energia nesse meu sistema. Ah, mas a energia não se conserva? A energia sempre se conserva. Mas a energia mecânica não. Não necessariamente. Então a gente está perdendo energia mecânica, a energia está indo para o atrito para virar calor. A energia sempre se conserva, né? Lembrando disso daí. E aí, ó, aqui ele já nem desce mais tanto, né? Depende aí de quanto atrito você tem. Então, o que é o movimento agora? Agora o movimento, ó, ele vai perdendo força. Ele vai perdendo assim, a amplitude dele vai diminuindo. Se você faz essa equação, você faz o gráfico dessa equação exponencial em função do tempo, e aqui é exponencial de menos bt sobre 2m, você vai ver que essa função ela vai diminuindo aqui, ó. Ela vai fazendo assim, ó. Então, conforme o tempo passa, essa amplitude que multiplica o cosseno, ela vai diminuindo. Então, o que eu vou ter? Ó? Quando eu tiver uma oscilação amortecida, eu estou falando do caso que eu tenho atrito, por exemplo, e aí o meu gráfico vai aparecer assim, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou fazer aqui. Basicamente, a amplitude vai diminuindo conforme o tempo passa. A gente não vai fazer essas contas porque aqui na equação já é um pouco mais complicada, mas se você faz tipo engenharia mecânica, provavelmente você vai ter uma matéria específica só disso, tá? Ou engenharia de controle e automação, você vai ter uma disciplina que vai trabalhar só com isso. Pra gente aqui, para mim, é o suficiente você saber que quando você tem um movimento harmônico simples amortecido, a sua amplitude vai diminuindo conforme o tempo vai passando. O último assunto de hoje é um negócio chamado ressonância. O que isso tem a ver com a foto desse balanço aqui, ó? Provavelmente todos vocês já brincaram de balanço e vão imaginar que você tem um priminho aqui, ó, no balanço, e uma priminha, tanto faz, e aí você quer empurrar ela para que ela vá cada vez mais alto. O que você faz? Você empurra aqui, ó, faz uma força F nas costas dela. Essa força, eu vou te uma pergunta para vocês. Essa força pode ser aplicada em qualquer momento?
ou ela tem que ser baseada no movimento do próprio balanço? Vamos imaginar, eu posso ficar empurrando a força, empurrando as costas da menina assim como eu quiser, ou eu faço aquele movimento assim com o braço na mesma frequência de oscilação do balanço? Eu faço, se eu quiser que a pessoa vá mais alto, eu tenho que empurrar na hora certa. E eu não posso aplicar uma força constante. Uma força constante seria F igual a F0. Eu preciso que essa força ela seja oscilatória. Então, vou colocar ela como um cosseno de ômega 0 vezes o t. Então, esse F0 cosseno de ômega 0t, é esse movimento aqui oscilatório, não é uma força constante. Uma força constante seria correndo, empurrando assim a pessoa para sempre. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou empurrando numa frequência, e aí essa frequência, o que acontece? De novo, tem esse ômega 0 define a frequência que eu estou empurrando. Eu posso empurrar em qualquer frequência para a pessoa ir mais alto? Não posso. Se eu quiser que a pessoa vá o mais alto possível, o que eu tenho que fazer? Com qual frequência eu vou ter que empurrar? Eu vou ter que empurrar com o que a gente chama de frequência natural de oscilação do objeto. Qualquer objeto tem frequência natural de oscilação. Seja uma ponte, um copo de vidro, como a gente vai ver depois, uma corda do violão. E, por exemplo, você toca com uma corda de violão, ela sempre vibra na mesma frequência. Ah, mas aí se eu aperto a tarraxa, muda a frequência. Muda a frequência, mas aí você mudou o seu sistema. Mas para o mesmo sistema, ele vai vibrar na mesma frequência. E essa frequência, né, a gente pode dizer que é uma oscilação. Lembrando que a gente está aproximando aqui, ó, por um MHS. Lembrando que MHS vale para qualquer oscilação próximo a um ponto de equilíbrio estável. Ela vai ser igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, todo objeto vai ter a frequência natural de oscilação. E quando acontece a ressonância? Quando essa força que você faz, ela tem a mesma frequência angular e, consequentemente a mesma frequência, né? Frequência angular e frequência são múltiplos. Quando a frequência angular da força que você faz for igual à frequência natural de oscilação. Quando essa força que você faz tem a mesma frequência da frequência natural de oscilação, o que acontece? A amplitude vai aumentando. Então, se você for fazer um gráfico do x em função do tempo, neste caso, ele não vai ser representado por essa equação, tá, gente? Mas o que a gente tem? A gente tem que a amplitude ela vai aumentando conforme o tempo passa. Quando isso acontece, de novo, acontece quando você empurra ou faz a força na frequência correta, na frequência natural de oscilação. Mas eu estou fazendo uma força aqui, Douglas, não vai sempre aumentar a amplitude? Não, não vai. Lembra que para você frear a criança no balanço, você também empurra ela, mas você empurra quando ela está vindo. E aí você acaba diminuindo a amplitude. Então não é qualquer força que vai aumentar a amplitude de oscilação. Depende da frequência natural de oscilação, a força que você for fazer tem que ter a frequência correta. Por exemplo, se a gente tem uma taça, a frequência natural de oscilação dela é aproximadamente 600 Hz. E aí você tem aquela brincadeira da Eliana, né? Da pessoa gritando e tentando quebrar a taça. Quando que ela vai conseguir quebrar a taça? Quando ela conseguir fazer na voz dela uma frequência constante igual à frequência natural de oscilação da taça. Quando você tem uma guitarra, por exemplo, você tem a nota Mi. A nota Mi vibra a... Eu não entendo muito bem de música, tá, gente? Copiei aqui. 330 Hz. Essa é a corda Mi. Lembrando que se você aperta a tarraxa, você muda a frequência natural de oscilação. Mas para um dado sistema, ele vai ter a frequência natural de oscilação dele. Então vamos ver aqui, ó, alguns videozinhos mostrando essa ressonância, né? Vamos fazer aqui, ó. E esse primeiro videozinho aqui, eu tenho 3 sisteminhas, tá? Eu tenho o sistema aqui ó, da esquerda, do meio e da direita. E aqui tem uma tábua que fica vibrando para um lado e para o outro. Como os comprimentos são diferentes, é como se, imagina você está tocando uma guitarra. Se você aperta ela em lugares diferentes,
você diminui ou aumenta o comprimento da corda, entre aspas, né? É a nota que você faz. Então a frequência natural de oscilação depende do comprimento da corda também. Fazendo uma analogia aqui, ó, quanto maior essa caixinha, na verdade tem duas molas aqui, ó, né? Acho que são molas ou são arames. Para cada tamanho diferente, eu vou ter frequências naturais de oscilações diferentes. Então ele vai pegando esse carrinho e vai aumentando a frequência. Percebe que ele até vibra um pouquinho, mas não tem aquele aumento que vocês vão ver logo em seguida quando você atinge a ressonância. Quer ver? Ó, chega a 4 Hz, que é 4 oscilações por segundo, começa a fazer aqui a ressonância. Olha a amplitude de movimento como aumenta bastante. Se você aumentar mais a frequência de oscilação, você não aumenta mais a frequência, porque você sai da ressonância. Então você diminui a amplitude. É igual aquela analogia do balanço. Se você empurra na frequência errada, a criança não vai mais alta. Mas aí agora a gente já tem aqui, ó, a segunda entrando na ressonância dela, né? Ó, aumentando aqui. E aí depois, por último, você vai pro terceiro aqui que vai ter... Eu não vou deixar o vídeo inteiro, senão leva strike no YouTube. Mas aí você coloca a terceira em ressonância. O segundo exemplo é aqui o da Eliana, que é o do copo com você gritando. Aqui não vai ter um maluco gritando na orelha da Eliana. O que ele vai ter? Ele vai ter um gerador de frequência que faz esse som. E o som tem uma frequência. A gente vai ver nas próximas aulas estudar o som. Mas ele tem uma frequência, então ele empurra como se fosse empurrando aquela frequência correta. Se o som tem a frequência natural de oscilação do copo, o que vai acontecer? Você vai ter a ressonância. E aí você chega aqui, ó, você chega exatamente, o que vai acontecer? Vamos ver. Atenção. Tá meio alto aqui no meu ouvido. Eita. Olha lá, começa a vibrar o copo, até que o vidro não aguenta mais essa tensão que você está fazendo aqui. E aí ele... Vamos lá. Vai, copo. E aí ele quebra. Então o que aconteceu aqui, ó? A gente tem uma frequência que está empurrando o copo, as paredes do copo, na frequência de oscilação, e a gente tem ressonância. E aí a parede do copo cada vez vibra numa amplitude maior até que o copo quebra. Então ressonância é isso. Se você faz uma força na frequência correta, na frequência natural de oscilação do objeto, esse objeto vai ter um aumento de amplitude. Como que eu posso perceber isso? Se tiver um violão do lado do outro, toca uma nota num e você vai perceber que a do outro violão, se tiver próximo do outro, vai começar a vibrar também. Mas só aquela nota que você tocou, porque o som que você está fazendo está empurrando a nota na frequência correta. Então é isso, gente. Um pouquinho de oscilações para a gente. E aí na próxima aula a gente começa com ondas. E aí a gente vai ver ondas. E aí tem muito mais aplicações que oscilações.